Bem-vindo à lição 19, a história completa. Vamos observar o mais importante. Nesse vídeo, o mais importante é o motivo de estarmos aqui. O que é que nos separa de Deus? Como o pecado nos separou de Deus e o que Jesus fez na cruz. Isso está tão errado. Então, importante. É importante que entendamos. É importante que você entenda. E também é importante que você aproveite o tempo para explicar aos outros, pessoas fora, lá. Que você conte a eles toda a história. Não seja bonzinho e ceda. Temos muitos cristãos, muitos fiéis que são tão amáveis. Eles não querem ver as pessoas sofrerem. Então, por isso eles continuam chorando. Eles não querem falar sobre pecado. Eles não querem falar sobre o assunto. Mas as pessoas precisam conhecer o pecado antes de poderem receber Cristo. Tente imaginar um médico. Temos um paciente chegando que tem câncer. Ele está muito doente por causa do câncer e vai morrer. Mas o médico tem o remédio dele. Este remédio vai funcionar se o paciente seguiu a descrição 100%. Ele precisa seguir cada palavra e tomar o remédio todos os dias, no mesmo horário. Caso contrário, o medicamento não funcionará. Não vai funcionar. Quando aquele paciente com câncer chega, ele não vai, digamos, olá, tudo está bem, tudo está ótimo, mas aqui estão alguns assuntos. Se você quiser, pode pegar, eu te encorajo a seguir, mas você está bem de verdade, tudo está bem. Não, ele não terá medo de dizer a verdade. A verdade é que você tem câncer por todo lado. Você está com câncer por todo o corpo e você vai morrer. Você vai morrer se não tratarmos desse câncer. E esse câncer já se espalhou para cá e para lá e acolá. Leve o tempo necessário para falar sobre esse câncer e como ele está destruindo seu corpo. Até a outra pessoa pode começar a chorar e se sentir triste. Por quê? Porque essa é a verdade. E porque se você não lhe der as más notícias, ele não poderá receber as boas notícias. E depois que ele soube, aquele paciente teve más notícias e como ele tinha câncer por todo o corpo. Depois ele pode dizer, mas tenho boas notícias, este tratamento posso te ajudar, mas você precisa seguir isso 100%. Pois neste momento, por causa das más notícias que ouviu pela primeira vez, ele está pronto para seguir este tratamento à risca. A má notícia é o pecado. Todos nós pecamos. E as pessoas precisam saber disso. E quando falo com as pessoas sobre Jesus, gosto de começar desde o início. Eu incentivo você a começar desde o início para mostrar a eles onde tudo deu errado. E também mostre a eles como Deus olha para a terra e por que precisamos de perdão. No começo da Bíblia, aqui podemos ler como Deus criou o céu e a terra e como ele disse que tudo o que criou estava lá. Pesado, bebê. Bom, sim, tudo o que Deus criou no início era bom, era perfeito. Deus criou um mundo perfeito e as pessoas precisam saber disso. No Gênesis, e lá eu costumo me concentrar em como as pessoas andam com Deus. Porque em Gênesis 2, lemos como Deus, em detalhes, criou Adão e Eva e os colocou com ele no jardim. E você pode ler isso em Gênesis 2, como Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim, para cuidar do seu jardim e como eles andavam com Deus. Também lemos em Gênesis 2 que no meio do jardim havia uma árvore da vida. E como eles deveriam comer desta árvore da vida e viver para sempre. Mas havia também outra árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E eles não podiam comer dela, essa árvore. Mas também lemos como eles realmente foram contra a ordem de Deus. Então eles pegaram da árvore errada. E, portanto, foram expulsos do jardim, separados de Deus. Por quê? Porque ele agora não queria que eles comessem da árvore viva e vivessem para sempre, porque então sempre teríamos um problema com pecado.
Então, este é o começo. O começo é que Deus criou o homem. Para o quê? Caminhar com Ele, ter comunhão com Ele. Eles caminhavam juntos no jardim, tinham comunhão. E o mundo que Deus criou era perfeito. Perfeito. E o homem deveria comer da árvore da vida e viver para sempre. E tudo deveria ser sempre bom. Mas eles pecaram contra Deus, escolheram a árvore errada. O pecado entrou. E Deus disse, se agora eles comerem da árvore da vida, viverão para sempre. Sempre teremos um problema com o pecado. E por isso o homem foi expulso do jardim, distante da árvore da vida. E, portanto, separados de Deus. E isso é tão importante que as pessoas saibam que este foi o começo. E isso dá uma imagem clara de por que o mundo é como é hoje. Estamos agora vivendo em um mundo que não é perfeito. Estamos vivendo em um mundo que está longe, a forma é perfeita. E está indo para o caminho errado, está descendo. E conheci muitas pessoas que dizem, como pode haver um Deus quando tantas coisas ruins estão acontecendo? A resposta você encontra no início. Não foi assim que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo perfeito quando o homem andou com Deus. Mas podem te repreender. Rebelou-se, homem pecou e foi expulso do jardim. E desde essa época só tem piorado. Errado. Não. E Deus não olha para a terra hoje e diz, eu amo todos. Todo mundo é tão lindo, olhe para você. Eu amo cada coisa má que está acontecendo. Não, Deus não é assim. Podemos ler isso em Gênesis 6. Lemos aqui, o Senhor viu o quanto era grande a maldade da raça humana se tornaram na terra. E que cada inclinação a força do coração humano era apenas maldade o tempo todo. O Senhor se arrependeu de ter feito seres humanos na terra e seu coração estava profundamente angustiado. Aqui lemos como Deus olhou para a terra e se arrependeu de ter criado o homem por causa de seus pecados. E seu coração estava profundamente perturbado. Ele não olhou para baixo e disse que tudo está incrível. Não. Deus fez. O que vemos aqui na terra. Ele não gosta disso. Naquela época, por causa do pecado do homem, ele realmente encontrou Noé, que construiu a arca. E ele julgou o mundo por causa do pecado. Mas houve um problema, porque assim que Noé saiu da arca, vimos o pecado novamente. Por quê? Porque o pecado não está apenas dentro da terra. O pecado está profundamente dentro do homem. O pecado está bem dentro do homem. Está bem dentro de você, de mim, de todos que estão longe de Deus, que não nasceram de novo, que ainda não receberam um novo coração. O problema são nossos corações. O problema é o pecado. E precisamos começar aqui. Precisamos começar do início, né? Porque as pessoas querem um Salvador se não veem que estão perdidos. Porque as pessoas deveriam querer perdão se não reconhecem seus pecados. E nós, como igreja, cometemos um grande erro ao servir Jesus para autojustiça. Para pessoas que não veem seus pecados. E isso é como jogar pérolas aos porcos. Em Mateus 7, Jesus está dizendo isso. Ele diz, não jogue seu pecado pessoal fora. Palavras a porcos, se fizer, eles podem pisoteá-las sob seus pés. E virar e te despedaçar. E isso é o que temos feito ao te dizer Jesus para as pessoas, sem falar sobre o pecado primeiro. As pessoas estão zombando de nós agora. Ei, por que preciso de Jesus? E eles usam isso contra nós. Não, precisamos tirar um tempo para falar sobre o pecado. Precisamos ajudar as pessoas a entender que elas pecaram e precisam de um Salvador. Antes disso, antes de falarmos da doença, não podemos trazer a cura. Se seguirmos adiante e olharmos para Romanos 3, 23, lemos lá. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Temos Deus. Todos pecaram, mas eles não entendem isso. Eles não entendem que pecaram.
Então, nosso trabalho como crentes é ajudá-los a ver o pecado deles. Pecado usando a lei de Deus. Deus, eu costumo me ver em Mateus 5. Em Mateus 5, Jesus fala sobre diversas coisas. E uma vez ele falou sobre a raiva. E disse isso em Mateus 5, 21 a 22. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será submetido a julgamento. Mas eu digo a vocês que todo mundo que fica com raiva com um irmão ou irmã será submetido a julgamento. Novamente, qualquer pessoa que disser a um irmão ou irmã raca idiota é responsável perante o tribunal. E todos que disseram você é um tolo estará em perigo do fogo, do inferno. Essas são palavras muito, muito fortes. Nós frequentemente ouvimos Jesus dizer ame o seu próximo como a si mesmo, mas não é tão frequente ouvirmos essas palavras. Mas esta é a verdade. Se você comete um assassinato, você é culpado. Mas Jesus vai mais fundo, porque o coração foi o problema. Então, ele disse, se você apenas tem ódio no seu coração, você já está... Se você chamou alguém de idiota ou raca, você é culpado do inferno. Essas são as palavras de Jesus. E após essas palavras, ele continuou falando sobre perdidos. Capítulo 5, versículos 27 a 30, ele diz isso: vocês ouviram que foi dito, não devem cometer adultério. Mas eu lhes digo que qualquer pessoa que olhar, quem olha para uma mulher com desejo, já cometeu idolatria com ela no seu coração. Se o seu olho direito lhe faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor para você perder um olho do seu corpo do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita lhe faz pecar, corte e jogue fora. Melhor perder uma parte do corpo do que o corpo todo. Seu corpo será lançado no inferno. Essa é a palavra de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Por que ele diz isso? Porque precisamos entender a gravidade do pecado. Precisamos ver nosso pecado antes de percebê-lo. Porque todos nós precisamos de um Salvador. E esse era o problema, né? Muitos fariseus autossuficientes naquela época não entendem que precisavam de Jesus, mas aqueles que viam o seu pecado, aqueles que precisam disso são salvadores. Deixe-me perguntar, você fez isso? Você já olhou para alguém com desejo? Você já se sentou lá e assistiu pornografia? Você está fazendo isso agora? Você está vivendo uma vida de pecado? Então você está perdido. Você precisa de um coração novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo coração e um novo espírito. E você precisa de liberdade dos seus pecados. Não basta acreditar que existe um Deus. Você precisa de um novo coração, você precisa lavar os seus pecados e precisa de um novo espírito. Em você uma nova vida. Tente imaginar que eu tenho uma câmera que está filmando sua vida. E eu frequentemente uso esse exemplo quando converso com as pessoas sobre pecado. Tente imaginar que eu tenho uma câmera e estou filmando sua vida. Tenho sua vida inteira nessa câmera. Vejo tudo aqui. Não tudo. Não vejo todas as boas ações. Porque as boas ações que você fez não são um bônus na sua conta. E as más ações são um débito. E as pessoas às vezes pensam isso. Se eu tiver mais positivos do que negativos, tudo bem. Não. As boas ações são um zero. Porque as boas ações são o que se espera de você. Mas o pecado é um pecado. É um negativo. Digamos que eu tenha sua vida na minha câmera e vou mostrar ao mundo todo. As coisas impuras que você disse estão feitas. As coisas más que você disse estão feitas. O tempo que você roubou algo, o tempo que usou mal a palavra de Deus, o tempo que olhou com cobiça para alguém e teve fantasia sobre, o tempo que você mentiu e o tempo que violou a lei de Deus. E Tiago 2 está dizendo que quem cumpre toda a lei, mas falha em apenas um ponto, é culpado de quebrá-los todos. Tente imaginar que coloquei sua vida em uma câmera. E eu te mostro as coisas mais malvadas, egoístas e impuras para você e para o mundo inteiro. Você ficará tão envergonhado. Ficará tão envergonhado se as pessoas ao seu redor vissem o que você realmente tem visto, pensado e feito.
E a verdade é, você é culpado, 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 e você e todos os outros merecem o inferno. Por quê? Porque Deus é bom e você não é. E se você diz que não é um pecador, você faz de Deus um mentiroso. E a verdade não está em você, diz a Bíblia. Isso é a verdade. E as pessoas precisam saber disso. Precisam saber o quanto pecaram. E o que é o pecado antes. Falamos sobre a boa nova, Cristo. Jesus disse algo em Lucas 7. Ele falou sobre duas pessoas que deviam dinheiro a um agiota. E aquele agiota perdoou ambos também. Um deles, ele perdoou 400 denários e o outro 50. E então Jesus perguntou às pessoas ao seu redor quem as amava mais. E elas disseram, os que foram mais perdoados. E Jesus continuou, portanto, eu vos digo, tratava-se de uma mulher que foi pega em pecado. Seus muitos pecados foram perdoados, como seu grande amor demonstrou. Mas quem foi perdoado pouco? Amor, amor, amor. O que Jesus está tentando dizer aqui é que aquele que ama mais ou ama mais é aquele que foi muito perdoado. Por que que as pessoas nas igrejas hoje não amam Jesus mais do que amam? A resposta é simples. Eles não entendem quanto eles foram perdoados. Eles nunca realmente viram seus pecados e quanto foram perdoados. E se você é uma pessoa boa, estando na igreja ali a vida toda, ou você é um sapo, Egg, na rua que esteve na cadeia, você é o mesmo culpado. E você, que tem sido uma pessoa boa, quando começar a ver seus pecados, vai amar Jesus tanto quanto é aquela pessoa sem teto, viciada em drogas, que esteve na prisão. Por quê? Porque você foi perdoado tanto quanto eles. Porque todos nós pecamos. Você não o faz. Faça um favor às pessoas, não falando sobre os pecados delas. Você faz o contrário. Se não falar sobre pecado para as pessoas e deixá-las ver o seu pecado, elas nunca verão a necessidade de um Salvador. Eles nunca se arrependerão de verdade e nunca amarão Jesus verdadeiramente. Então, se você ama as pessoas ao seu redor, precisa começar do começo, contar a história e deixar as pessoas saberem por que você as ama. Eles precisam de um Salvador. Antes de vacinar uma pessoa, fale sobre Jesus. Mostre-lhes a doença deles. Mostre-lhes os pecados deles. E lá quero dizer, eu disse isso também da última vez, temos recursos, temos vídeos, onde mostramos como compartilhamos o Evangelho. Eu te encorajo a ver esses vídeos. Vou juntá-los com esta descrição aqui. E há um vídeo chamado Copos e Biscoitos, onde usamos as cartas do Evangelho. E eu realmente te encorajo a, na próxima vez, tire um tempo para passar por isso. Tire um tempo para aprender a compartilhar o Evangelho. Quando falamos de pessoas em pecado, não venha assim. Você fez isso. Você. Mas tome a palavra de Cristo, a palavra de Jesus e diga, Jesus está dizendo, todo mundo que olha com desejo para alguém já cometeu adultério no coração. Você já fez isso? Já olhou para alguém com desejo? Certo, o que isso significa? Você é a favor do Islã? Jesus também disse, se você quebrou uma das leis, você é culpado nas outras. Todos, Jesus disse. Se você tem ódio no coração, você é um assassino. Você já sentiu ódio por alguém? Então você é um assassino. E então, não de uma maneira culpada, ou de uma maneira de superioridade, mas de uma maneira honesta e direta, faça as pessoas entenderem seus pecados. Faça as pessoas entenderem o coração mau, o coração de pedra. E então, quando percebem isso, venha com a solução. Às vezes começo a compartilhar o Evangelho com as pessoas. E eu fiz isso há apenas algumas semanas, uma semana atrás. Eu me sentei com um cara. Eu disse, me dê 10 minutos, deixe-me explicar o Evangelho. Eu me sentei com ele. E eu comecei a compartilhar o Evangelho, mas quando comecei, eu falei sobre dizer que ele não estava interessado de forma alguma, né? O que eu fiz? Parei por aí. Não dei a ele Jesus e a solução. Por quê? Porque ele não estava pronto. Não, comece com o pecado. E quando você começa com o pecado e depois explica o que é,
como o médico que tem um paciente com câncer. E então diz, mas há boas notícias. E no próximo vídeo eu vou contar essas boas notícias. Até a próxima. Tchau.